Nosso Pai, mais uma vez, tua presença. Agradecemos por este momento de adoração, de aprendizagem que o Senhor vai nos permitir ter nesse momento, nessa ABD online da 7 de setembro em Manaus, através do nosso professor Radamés, que o Senhor abençoe, que ele possa conduzir e transmitir a tua palavra para que todos nós possamos entender e ser edificados. Meu Pai, também quero lhe pedir neste momento, pela cirurgia de meu pai, que o Senhor entregue ele nas tuas mãos, entregue os médicos em tuas mãos, que essa cirurgia, por ser delicada, arriscada, então que o Senhor conduza, Pai, esses médicos para que tudo dê certo, Pai. Que o Senhor proteja, que o Senhor guie, o Senhor, que esse médico que for fazer cirurgia, que ele faça tudo o que for possível, né, de forma correta, e que o Senhor ilumine para que nada possa sair errado, Senhor. Também peço que o Senhor esteja com a minha mãe, ela que vai estar ansiosa, está acompanhando meu pai, que o Senhor cuide dela, que o Senhor a acalme, que o Senhor dê tranquilidade, não só para ela, mas para ele também, a ansiedade deles, a nossa, de filhos, eu, meus irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria, sabemos que tudo está nas tuas mãos. Meus pais, meu pai, cirurgia, e que o Senhor, tudo está sendo conduzido por ti. Agradecemos, Pai, e também entrego esta EBD, todos os nossos irmãos nas tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, quero te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Quero desejar uma boa noite, né, para todos. Eu só queria perguntar do Alexandro, que eu vi alguns irmãos que eu não conheço. Isso, a gente tem aqui o irmão Giovanni, de Porto Alegre, a irmã Ana, que é de Sorocaba, que acompanha os estudos com a gente na quinta-feira, e aí agora estão aqui conosco, né, desse momento de comunhão na Escola Bíblica Doutrinária no estudo de Gênesis. Amém por isso. Meu nome é Radamés, ou conhecido como João Radamés, né? O Alexandre botou lá no registro João Luiz Radamés também, né? Tá válido também. O nome é bastante grande. Onde eu trabalho me conhece como João, no bairro Radamés e na comunhão também, tá bom? Queria iniciar aqui em Gênesis 4. É um capítulo assim que fala sobre a família de Adão e Eva fora do jardim, ou fora da, vamos dizer assim, daquela comunhão que eles tinham com Deus, com aquela intimidade. Mas eu queria fazer a leitura, a gente vai fazer do versículo 1 até o 16, tá bom? Do 17 diante a gente faz depois, tá joia? Vou fazer a leitura no versículo 1. Coabitou o homem com a Eva e a sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Não estou vendo nada. Depois deu à luz Abel, o seu irmão. Foi pastor de ovelha e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois o semblante de Caim descaiu-lhe, e o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado? Por que descaísse o teu semblante? Se proceder de bem, não é certo que será aceito? Se todavia proceder de mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o dominá-lo. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e seu irmão e o matou. Disse o Senhor: Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. E eis agora, pois maldito
Só ajeitar aqui. Aí, coloca a dona Giovana. Eis agora, pois maldito, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavar o solo, não te darás ele a sua força. Será fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Eis que hoje me levanto, me lanço da face da terra, e de tua presença hei de esconder, me serei fugitivo entre errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingador 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não perisse de morte quem quer que encontrasse. Retirou Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, onde ao oriente do Éden. Antes de iniciar, queria compartilhar um agradecimento, né, de todos por estar aqui. Peço perdão por quem não tenha acompanhado as aulas anteriores, devido ao meu trabalho. Eu trabalho à noite, né? E por esse motivo não tenho acompanhado, mas tenho acompanhado no YouTube, na gravação que o Sandro tem feito e lançado, certo? E me parece, Sandro, que na semana passada, ou nessa semana, eu vi um comentário que houve 1.000 acessos, na rede. Foi, quando a gente abriu o canal em setembro do ano passado, a gente já teve 1.000 visualizações, já está em 1.100 e uns quebradinhos já. E por esse motivo, parece que tem alguma premiação aí, né, Sara? Ou não? Sim, no final, vou sortear aqui os dias que foram doados pelo irmão. Aí no final eu vou fazer o sorteio aqui, ao vivo. Eu ganhei, parece que eu ganhei um aqui, tá vendo? E por esse motivo a gente vai sortear. E mais aqueles irmãos que perguntar, que responder, participar também, tá bom? Olha aí. Amém. Vai para fora, temos irmão de fora, vai para fora, não é errada. Pelo correio, né? Vai pelo correio. Sedex. Com frete grátis, hein? Com frete grátis. Pelo xilingue. Mas vamos iniciar aqui. A gente vai falar hoje sobre o Êxodo 4, né? Deixa eu botar aqui. Gênesis 4. Só um minuto aqui. Ele fala sobre da primeira família fora do jardim, né? E eu gostei muito desse tema que o Santo tem selecionado, principalmente lá em Êxodo 40, que é a última aula que eu compartilhei com os irmãos, fala também sobre família lá também. E aqui não há também muita diferença também. E Êxodo 4, ele relata a experiência do primeiro casal fora do paraíso terreno. A Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel. Vamos ver também o quão perverso o homem se tornou após o pecado. O fruto do pecado e a sua consequência que vai destruir o lar da família de Adão e Eva. Vocês vão observar como o pecado entra dentro da família, daquele tempo que iniciou e no dia de hoje. O filho mais novo foi assassinado pelo irmão mais velho. O escritor de Gênesis relata também como o pecado se espalhou rapidamente pela sociedade naquela época. Enfim, no final há uma esperança que nasce lá no final do capítulo 4, no versículo 25 e 26. Deus lança mais uma esperança, um terceiro filho que nasceu de Adão e Eva. Através dele, o homem começaram o quê? A invocar, a adorar.
a chamar a Deus mais próximo de ti. E o nascimento, a gente vai ver agora, logo no versículo 1 e 2, o nascimento de Caim e Abel. Logo no primeiro versículo, fala sobre coabitou o homem com Eva. O texto diz, literalmente, que Adão conheceu a sua mulher. Ou, em outras palavras, ela teve o primeiro ato sexual com Eva. Ou a Eva se tornaria o quê? Mulher. Definitivamente para com Adão. Depois de 9 meses, ou será que foi 9 meses que Eva deu à luz? Está escrito aí na sua Bíblia? Depois de 9 meses? Será que era 9 meses naquela época, como o dia de hoje? Não sei. Porque não tem registro que foi 9 meses que Caim nasceu. Foi o filho primeiro de Eva, Caim, que significa possuir ou criar. Mas Eva teve uma reação logo aí no versículo 1 do nascimento de Caim. Sabe qual foi a reação de Eva? Quando ela falou, adquirir um varão com os filhos do Senhor. Vou repetir de novo. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Varão, nos dias de hoje, significa homem, na idade mais moderna. Mas eu faço a primeira pergunta. Por que Eva usou esse termo? Dá para imaginar? Por que Eva usou esse termo? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Vai pensando aí, que depois eu vou cobrar de vocês. É interessante que Eva veio de Adão. Ou, em outras palavras, a mulher veio do homem. E agora um homem havia nascido da Eva, que é Caim. É uma dependência mútua entre o homem e a mulher. Os dois andam juntos, uma só carne. Em Coríntios, 1 Coríntios, quem vai anotar, 11, no capítulo 11, no versículo de 8 até o 12, fala claramente no final do 12 que tudo vem de Deus, o ser humano. Mas, voltando à pergunta, por que Eva usou esse termo? Ela deveria chamar de filho, né? Mas não chamou. Ela reconheceu que o filho era um presente de Deus. Ou, através de Deus, me abençoou um filho. Ou, em outras palavras, eu ganhei um homem do Senhor. Mas por que Eva usou esse termo? Vocês já imaginaram, já pensaram nisso? Adquirir um varão com o filho do Senhor. Interessante isso. Agora, para ajudar vocês, para melhorar o raciocínio, já no segundo filho, que é Abel, não usou esse termo, mas a gente vai ver mais adiante lá. Já que vocês não querem desafiar, responder, eu vou prosseguir. Alguns estudiosos que falam que Eva pensava logo em primeiro que o filho que ela teve... Sandro, houve algum problema? Não, tá tranquilo. Pode continuar, a gente está te ouvindo bem. É. Que Eva pensou que tinha dado à luz logo ao prometido, o libertador. Porque Deus já tinha falado no capítulo 3 lá do irmão Giovanni, né? Acertei o nome dele? O irmão Giovanni, no capítulo 3, versículo 15. E lá fala que já vinha o primeiro relato sobre Jesus Cristo. Não é verdade? Mas qualquer que seja a alegria de Eva naquele momento, aquele entusiasmo, aquela alegria por ter aquele filho, Caim, a Bíblia não relata sobre isso. Mas o seu primeiro filho seria o quê? Uma
frustração na vida de Eva, que daria em nada. Ao invés de aliviar aquele sofrimento de Eva lá no jardim, mas não houve esse alívio. Sem dúvida, causaria uma vida inteira de dor no coração dela, mais tarde, que a gente vai ver. Por causa de Caim, que vamos ver mais lá na frente o que ele vai aprontar, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, para a mãe dele. No versículo 2, a gente vai ver agora, alguns tempos depois, a Bíblia não fala sobre esse tempo, o tempo que Caim nasceu e Abel, mas lá no capítulo 5, que domingo que vem vai ser outro professor, no versículo 3, fala que Abel, quando Sete nasceu, ele tinha 130 anos. Então, no período desses 130 anos, que nasceu Caim e Abel. Alguns estudiosos falam que depois de 70 anos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que Caim nasceu. Ou Abel morreu aproximadamente 53 anos. Bem novo. Para quem viviam 900 anos e pouco, cada um, né? As pessoas viveram, morreu Abel bem novinho. O nascimento de Abel, do seu irmão, no versículo 2, o segundo filho de Eva, o autor do livro não fala que Eva teve a mesma alegria. Pode observar lá. A mesma alegria de que Caim. Ou a mesma reação. Será que ele não era tão formoso, robusto, bonito? Será que houve alguma diferença aí? Mas não sabemos o que se passou pela mente de Eva. O nome de Abel pode significar vapor, sopro, ou vaidade, por último, fôlego. Alguns falam dessa maneira. O tempo de Abel na terra foi passageiro, como um vapor realmente, ou um sopro. Na realidade, todos nós, a nossa vida é como vapor. Lá em Tiago 4, no versículo 14, fala que a nossa vida é como uma neblina que aparece e depois some. Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo, constantemente, da nossa vida. A diferença entre Abel e Caim não é porque um era pastor de ovelha e o outro era agricultor, mas havia uma diferença entre os dois perante Deus. Vocês sabem dizer qual é essa diferença entre Caim e Abel na presença de Deus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fazendo um Alguém aí, Sandra? prêmio. Nos afazeres deles, eles eram diferentes, nas atividades que eles desempenhavam? Querendo ou não, era diferente, mas eu quero ouvir mais. Era diferente realmente, porque um cuidava da terra, da agrícola, o outro cuidava de animal, né? A diferença que eu vejo é que Abel amava a Deus, tanto que ele se dedicou, até a sua oferta foi melhor. Já Caim não tinha o mesmo amor a Deus como tinha Abel. Positivo. Deus observava desde o princípio o coração deles, a criação de Adão e Eva perante os dois. Porque já tinham levado uma oferta a Deus, isso significa que Adão e Eva já tinham o quê? Já ensinado desde a juventude dele. Mas vamos pular para o capítulo 4, no capítulo 4, do versículo 3 e 7. A gente vai ver agora no 3 e 5. Podemos ver que os dois irmãos estavam prosperando, olha só, prosperando no seu trabalho. Dá para perceber que os pais de Caim, como eu acabei de falar, que já haviam ensinado os dois a adorarem a Deus através das suas ofertas. Mas o texto nada diz com respeito a Deus,
a preferência de tipo de oferta que Deus estava querendo. Mas por que a oferta de Abel foi mais valiosa para Deus? Já vimos sobre isso. E vamos ver mais lá na frente, a gente já vimos lá na frente em Êxodo, que as primícias são os primeiros frutos da safra. Em Êxodo 23, para quem quer anotar, no versículo 16 a 19, fala também, e no capítulo 39 de Êxodo, versículo 22 e 26 também, e Levítico 2, 14, fala também sobre o primeiro, a primícia da oferta. E temos também as primeiras dos animais, em Êxodo 13, 11, 11, vai até no versículo 13. Vou repetir novamente. Êxodo, capítulo 13, versículo 11 até o 13, fala também sobre o animal. E antigamente, mais lá na frente, Êxodo, iam ofertar perante Deus. E as gorduras, que fala também do animal. Em Êxodo 29, e no versículo 3, fala que também relata sobre essa gordura, que era aquela estranha dos animais, o fígado dos rins. O que eles faziam? Eles queimavam no altar também. Mas vamos continuar. No livro, não diz por que Deus aceitou novamente a oferta de Abel, mas o texto que fornece detalhadamente está em Hebreus 11:4. Quem pode ler para a gente Hebreus 11:4? Por favor, por gentileza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou ler. Vou ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Olha só. E por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu sou um que estou falando agora, até agora, sobre a oferta. Mas Deus não só observa a área externa do homem, mas também ele quer conhecer a atitude do coração de cada um ofertante perante Deus. Alguma pergunta até aí? Tudo certinho? Algum comentário? Alguém quer falar até aí? Posso continuar? Pode continuar, Sandro? Pode ficar à vontade, Rada. No versículo 6, então, lhe disse o Senhor, por que anda irado? Olha só, Jesus já faz uma pergunta para ele aqui. Por que descaiu o teu semblante? É realmente, todos nós, eu principalmente, às vezes quando estou chateado, o meu semblante fica numa condição, puxa vida, bastante brabo. Mas isso antigamente. Mas hoje não, hoje já sei dominá-lo, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente tem um alívio habítuo para dominar o nosso pensamento. Mas Deus demonstrou paciência e amor nas perguntas feitas a Caim. Assim como é que ele fez lá com Adão e Eva, no capítulo 3, versículo 9 e 13. Deus já sabia por que Caim estava irado, com certeza. Deus já sabia porque eu fiz só aquela pergunta para ver a reação. Deus queria que Caim examinasse o quê? O coração, a atitude do coração. Ou seja, admitisse a culpa que poderia levar ao arrependimento. Caim tirou, ficou com raiva, ficou com mau humor, mas sem resposta para Deus.
Só uma observação aí. Até agora, interessante que depois do casal de Adão e Eva ter saído do jardim, Deus ainda continuou a ter um contato de conversa com eles. No versículo 7, Deus faz uma correção ao Caim. Se procederes bem, não é aceito, e serás aceito. Em outras palavras, Caim fizer o certo, com Adamés, certeza. vou Opa, fazer uma pergunta, vou falar uma coisa para você. à vontade. Você tem filhos, não tem? Tenho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 e um grande que eu criei. Então, Deus perguntou para ele por que ele ficou bravo. Perguntou. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta. Se seu filho, um faz uma coisa, o outro faz outra, você se agrada mais de um, o outro vai ficar bravo, não vai? Sim. É o que aconteceu aqui. Quem provocou a ira dele? É a Ana, né? Ana, interessante que eu li esse relato também, no meus estudos. Como eu estava até conversando com o Sandro, que poderia passar do horário, eu resumi muito. O interessante é que no dia de hoje, quando o novinho nasce, né, que é o caçula, o mais velho fala assim, da família, né? Você já vai ficar no canto. Já aí com Adão e Eva, já o mais velho que se destacou, de que o mais novo, né? Já no dia de hoje já tem... Hoje a gente não usa mais esse termo, mas antigamente falava, olha, já vai ficar no canto. Já com isso, já criava o quê? A ira do mais velho. Entendeu? Eu digo isso porque eu sou do meio, eu sou salsicha, entendeu? Tem o mais velho que às vezes leva, e o do meio sempre é só da sobra. E a gente fica bravo com isso. Sim. E o interessante é que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E lá na Agora, frente, depois de velho, eu entendo. E lá na frente a gente vai falar sobre o domínio próprio que Caim não teve sobre essa questão. Porque realmente ele ficou irado. E eu vejo muito, eu não sei que você vê hoje ao nosso redor, na vizinhança, acontecendo muito isso. Entendeu? Eu vejo na família da minha cunhada que a mãe dela ajuda os irmãos com dinheiro, mas não ajuda ela. Qual é a diferença? E ela não fica brava? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Foi o que às vezes eu leio isso, eu falo, mas Deus, o senhor provocou a ira dele? Né? Alguma coisa foi. Alguma coisa aconteceu ali, porque você notou que eles já vinham, a Bíblia fala que ele já veio com uma oferta para oferecer a Deus os dois. Isso significa que eles já faziam desde a juventude deles, já. Então Deus já vinha o quê? Observando, querendo ou não, observando os dois, Abel e Caim. Até o ponto quando Deus corrigiu Caim e ele não soube lidar o Caim com aquela situação, com a correção de Deus. Foi por isso que ele ficou chateado. É verdade. Entendeu? A palavra certa é entrar nisso aí. Ele não aceitou a correção de Deus. A correção de Deus, quando Deus foi lá e falou, Abel, a sua oferta, em outras palavras, não foi aceita por mim, por causa do seu coração, porque você não trouxe das primícias. Você sabe que é para trazer, entendeu? Então ele não aceitou. O seu coração está distante, não sei onde estão os seus pensamentos. Tá, por isso que, às vezes, a gente tem que ter bastante cuidado até com nossas ofertas. Porque, querendo ou não, Deus está vendo a nossa prosperidade para ofertar. Tá bom? Rada? Um ponto dentro que a Ana comentou é tipo aquele caso lá, por exemplo, um filho, ele sabe aquilo que agrada a mãe e o pai, né? O pai passa uma tarefa, aí ele incumbe os 2 filhos, né? E aí os 2 vão e fazem. Aquele que fizer do jeito mais agradável, do jeito que o pai gosta, né? O que ele vai fazer? Né? O mérito vai recair sobre aquele que fez, que observou o detalhe que agrada ao pai. A mesma coisa os 2, né? Eles fizeram
mas cada um fez. Mas aquele que observou, de fato, aquilo que agradava a Deus no sentido do seu melhor, de pegar o seu melhor e depositar na presença de Deus, foi aquele que recebeu da parte de Deus o agrado, ou seja, o reconhecimento, né? Ele não queria de qualquer jeito, mas ele queria dentro dos critérios que ele havia estabelecido, no sentido assim, de oferecer o melhor para Deus. Não, Alessandro, no caso que eu falei, é específico do Caim. E o que aconteceu? Por que ele reagiu? Ele não aceitou a correção de Deus, entendeu? Não, eu compreendi. Eu só assim externei no sentido, ampliei mais no sentido do agradar de Deus, né? Que ele estabeleceu dentro daquilo que agrada. É tipo a gente, como o Rado usou agora no finalzinho a oferta. A gente tem lá um modelo estabelecido por Deus, e aí a gente precisa fazer o nosso melhor, né? No sentido de agradar o Senhor. Não, eu vou fazer isso aqui para que as pessoas vejam que eu oferto mais. Não, eu vou fazer isso aqui porque as pessoas estão vendo que eu ajudo. Não, eu tenho que fazer dentro daquilo que é agradável ao Senhor, dentro daquilo que Ele estabeleceu. E o interessante é que quando a finada minha mãe, para mim poder jogar bola no final da tarde, era necessário eu varrer o quintal. Se eu deixasse pelo menos uma folha, ela não liberava para me jogar bola. Ou se eu fosse varrer mal feito, fazer mal feito para ela não aceitava. Não, tem que varrer de novo. Então, mais ou menos isso que Deus já havia observado Caim e fez a correção. Vamos continuar? Só uma observação, Rada. O irmão Giovanni tem Tem? Opa, que bom. Pode falar, Giovanni. Só para ajudar o pensamento da irmã Ana, não é um caso igual, mas é semelhante ao caso do filho pródigo, quando o filho mais velho ficou irado porque o pai deu uma atenção especial para aquele filho que tinha virado as costas para a família e voltou, e o pai fez uma festa, abateu o melhor bovino ali, ovelha, e o filho ficou enciumado e irado. Por que o pai fez isso para um filho que não deu bola para ele, para a família, foi embora? Eu todo o tempo aqui e não tive essa atenção. Da mesma forma como Deus mostrou a Abel e a Caim qual o tipo de oferta que lhe sagrada, do coração que lhe sagrada, o pai também mostrou ao filho mais velho e ao filho mais novo que o pai está sempre pronto a perdoar, a aceitar aqueles que voltam para casa. E que o filho mais velho sempre esteve em casa. A mesma coisa acontece na mesma passagem. Quando alguém se batiza, Deus fica muito mais feliz do que todos já estão batizados. E às vezes, eu erro também, nós temos que reconhecer, analisar o porquê de um tratamento diferenciado dos pais em relação aos filhos. A minha mãe, por exemplo, sempre tratou diferenciado alguns filhos, eu não entendia, mas hoje, biblicamente, eu entendo. Os filhos que mais precisam de ajuda, esses merecem mais atenção. Não é desconsiderar aquele outro que não precisa de ajuda. Aquele não precisa, graças a Deus, ela vê que os pais veem que está bem. E os que estão bem, não vamos ficar enciumados porque o filho que mais, às vezes, aos nossos olhos, mais incomoda, mais traz trabalho para os pais, é o que mais tem atenção. Mas esse é o amor do pai. Só uma comparação aí. Eu vou correr um pouquinho, porque eu vi o horário aqui, já falta 20 minutos para as 8, né? Mas Deus avisou a Caim sobre esse problema aí, sobre o pecado que jaz à porta. Olha aí, Ana, Caim deveria resistir ao pecado, e embora que ele desejasse, mas ele deveria combater. Mas Deus falou também, mas a ti cumpre o quê? A dominá-lo. Ou seja, Caim não foi destinado para ser um assassino do seu irmão. Ele tinha o livre, o quê? Arbítrio para fazer aquilo com o seu irmão. Mas agora, no versículo 8 até o 16, a gente vai ver agora o primeiro assassinato na terra. No versículo 8, apesar da advertência de Deus a Caim, permitiu que seu ódio, raiva e ciúme ou inveja se levantasse contra a vida dele, ou que ele venha a pecar. No dia de hoje acontece muito hoje. A gente vê assassinato na rua,
através de quê? De ladrão, de assassino, no dia de hoje. Alguma coisa que a pessoa faz mal, principalmente aqueles ladrões de ônibus, se pegarem, as pessoas mesmo fazem a sua justiça com as suas próprias mãos. E às vezes, aquele jovem, principalmente o jovem dia de hoje no bairro, quando é assassinado, eu já vi cena de sua mãe chorar perante ele. Que sofrimento no dia de hoje, o que faz o ódio, a raiva, o ciúme e a inveja. Agora eu fico pensando aqui, como ficou a reação de Adão e Eva, principalmente de Adão como homem, ver o corpo de Abel e Eva. A lembrança que ele veio, eu creio que sim, agora eu uso a minha imaginação. Quando ele estava lá no jardim, quando tudo era fácil, quando ele conversava com Deus, pela paz da manhã, pelo carinho que ele recebia por Deus. E agora ele está vendo o corpo do seu filho mais novo, que é Abel. Não temos dúvida que Abel, através da sua morte, Deus iniciou Adão e Eva a voltarem mais para perto do Pai. No versículo 9, mais uma vez, o Senhor fez uma pergunta a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Novamente, Deus fez uma pergunta a Caim. Onde está o seu irmão Abel? Naquele momento, não havia no coração de Caim espaço para o arrependimento. Em 1 João, lá tem um relato, no capítulo 3, no versículo 12, que Satanás já dominava a mente de Caim. E quando eu li essa passagem, eu me lembrei muito bem, em Lucas 22, na ceia do Senhor, no capítulo 22, no versículo 3, fala claramente que Satanás já tinha entrado no corpo de Judas. Então, Judas estava sentado na mesa junto com Jesus. Lhe pergunto, já imaginou o próprio teu inimigo sentar junto contigo e comer? Mas vamos continuar. Isso é só para pensar um pouco. Depois que Caim respondeu, não sei. Acaso, olha só como ele responde para Deus. Acaso eu sou tutor de meu irmão? Caim respondeu com uma negação, sarcasmo, cínico, através do seu irmão. Caim não teve nenhuma preocupação pelo seu irmão. Por isso que ele falou, sou eu tutor do meu irmão? Mas o que significa a palavra tutor? Mais outra pergunta. Cuidador. Muito o quê? Cuidador, aquele que guarda. Aquele que guarda, aquele que ensina. Infelizmente, Caim não fez isso com seus irmãos. E olha, eu vou fazer uma declaração aqui. A igreja que eu sirvo, na 7 de setembro, tem feito isso muito. Ter cuidado dos irmãos. E esses cuidados já recebi por eles. Pelos momentos da minha vida que eu passei por dificuldade. Eles não abriram mão de me ajudar. Não só com palavra, mas com gesto físico, espiritual e material. Vamos continuar no versículo 10. Deus fez novamente mais uma pergunta. Que fizeste com teu irmão, Caim? Deus fez o jovem confrontar com sua covardia. Mas Deus surpreendeu e surpreendeu a mais ainda a Caim como testemunha do seu assassinato. A voz de sangue, olha só, a voz de sangue do teu irmão clama na terra a mim. E em Hebreus 11, que a gente já lemos, 4, fala claramente sobre isso, que algo semelhante que já vimos. Ele alcançou o quê? Testemunha, lá no Hebreus 11, 4. Testemunha de que era justo e dando a Deus testemunho dos seus dons. Então, tudo o que Caim fez, Deus viu.
Nessa época, os povos antigos acreditavam que o sangue humano, principalmente do inocente, deveria ser vingado, ou aquele sangue que clama na terra. O mesmo tipo de expressão de lá de Jó. Lembra lá no Jó 16, 18, que ele fala, ó terra, só faz notar, Jó 16, 18, ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor, culpando Deus por causa disso. Em Hebreus, no capítulo 2, 24, fala claramente, olha, essa passagem é muito assim edificante para a gente, que se encaixa claramente. Em Hebreus 12, 24, fala que o sangue de Abel só clamou por vingança, mas o sangue de Jesus purificou os pecados e o crime de todos injustos. Olha só. E ele ofereceu perdão de uma vez só para os pecadores. No versículo 11, assim como os seus pais de Caim, não demonstrou arrependimento e não pediu perdão. E por matar o seu irmão, Caim não foi assim. Deus fez a sua impunidade na vida de Caim. Deus poderia matar, lógico, na hora Caim. Mas Deus tinha um plano de quê? De multiplicar a terra, através da família de Caim. Mais tarde, Deus prescrevia que o criminoso deveria ser o quê? Executado, pago por aquilo que ele fez. Em Gênesis, em Êxodo, como a gente já vimos nos estudos anteriores, no capítulo 21 e 12, 14, fala sobre isso. E em Gênesis 9, 6, porque ele fez o homem à sua imagem. Caim está matando não só o seu irmão, mas sim a imagem de Deus. Que coisa interessante. Se eu maltratar o Sandro, estou maltratando Deus. Se a minha ira for contra o Luiz, que está no hospital, estou também irado com Deus. E vice-versa. Assim como Adão e Eva, pela graça, tiveram permissão de continuar vivo, também Caim continuou vivo, ainda que maldito seja sobre a terra. No versículo 12, fala também sobre o solo debaixo dos seus pés de Caim. Morreu. Por que morreu o solo debaixo dos pés de Caim? Fala assim a passagem, quando lavares o solo, não te darás ele a sua força. Ele jamais voltaria a desfrutar da produção dele, do trabalho dele que ele tinha com o solo, que era o cultivo, né? Em outras palavras, foi o seu trabalho. A sentença que Deus deu a Caim significou tudo para ele. Por causa do seu pecado, Caim seria fugitivo e errante pela terra. Caim foi assim uma sentença que ele realmente parou basicamente no inferno. Ele mesmo escolheu a viver naquela situação com a sua família, já que Caim não quis em sua vida Deus. Caim não quis realmente Deus habitasse na vida dele. Lá no Novo Testamento fala sobre isso também, sobre aquelas pessoas que não querem a comunhão, preferem a escuridão do que a luz. Em Mateus capítulo 8, no versículo 11 a 12, fala claramente sobre isso. Mateus 8, 11 e 12. E Tessalonicenses 1, no versículos 6 e 10. Vamos ver também, no versículo 13 e 14, Caim respondeu ao Senhor, exclamando, dizendo em alta voz para Deus, gritando que ele não sabia do paradeiro do seu irmão. E o tamanho do castigo que já havia recebido, ele falou para Deus que não ia suportar. Olha só a ironia dele.
Caim, basicamente, aqui, relatou que a consequência do seu pecado foi mais grave do que os seus pais ter expulso do jardim. Porque Adão conseguiu ainda cultivar a terra, mas Caim não. Caim não pôde cultivar. E lá ele não tinha nem lugar para repousar. Caim parecia estar dizendo: poxa vida, eu não vou suportar esse castigo. Tá vendo? Então, e mais adiante, que ele fala também, a ironia de Caim era grande, mas era tarde demais. Caim ainda disse: quem comigo se encontrar, me matará. A separação de Deus fez que Caim temesse outros homens. Olha só, Caim teve medo de outros homens, mas não temia ao Senhor. E outra coisa que o autor fala também, não era relatante, ele queria falar, basicamente, naquela época, a idade certa e o tempo, mas sim queria mostrar, apesar no capítulo 5, Adão tinha 130 anos, como eu já tinha falado, quando Sete nasceu. Mas o autor queria mostrar basicamente o pecado sobre a vida do homem naquele momento. Como que ia se alastrar naquele momento sobre o pecado na vida das pessoas. E logo no versículo 15, em seguida, Deus demonstrou a sua graça com a promessa, um ato de proteção divina em favor do pecado, que não se arrependeu, que seria Caim. E qual seria essa promessa? De proteger ele. Ele ia deixar ele ia deixar um sinal também sobre ele, para ninguém não matasse. Assim que qualquer que matar Caim seria vingado 7 vezes. O ponto é a palavra vingar. No dia de hoje acontece muito isso, que eu já tinha falado com as pessoas. Mas em Deuteronômio 32, 35, a mim me pertence a vingança. Deus fala em Deuteronômio 33, no versículo 35, que só Deus pertence à vingança. Alguns estudiosos falam que Caim, mais 6 membros de suas famílias, seria o quê? Morto. Ou seria castigado 7 vezes, vamos dizer assim, a tua geração. E sempre faz uma menção nesse número 7, decorrer da palavra de Deus, sempre estão falado o número 7. Sandro, sobre o tempo. Ainda tem um tempinho ainda aí, Radar. Vai trabalhar ainda o restante. Fica à vontade aí, mais uns 10 minutinhos. No versículo 16, retirou-se da presença do Senhor, Caim, e agora passou a viver separado de Deus. Habitou numa terra que chamava de Nod, ao oriente de Éden. O nome de Nod significa que vagar ou peregrinar pela terra. Mas nem assim Caim teve sossego sobre isso. Agora vamos ver sobre a família de Caim, a geração dele. Quem pode ler? O Natan está aí. Eu combinei com o Natan para ele ler no versículo 17 a 24. Pode ler até o 26, Natan. O áudio, Natan. Ok, vamos lá. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, que é o nome de seu filho. A Enoque nasceu de Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tabor-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim
foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E o interessante é que no versículo 17 começa que Deus não abandonou o plano de povoar a terra. E fala claramente sobre Caim se casou. Agora eu faço uma pergunta. Com quem Caim se casou? Que ele tinha só 3 pessoas. Muitas pessoas perguntam sobre isso. E eu faço lembrar a vocês no versículo 14, lá na frente, que ele fala sobre que alguma pessoa se encontrar contra ele, matará. Isso significa uma prova que já havia pessoas, gente naquela época já. Em outras palavras, Adão já havia tido filho, porque lá no capítulo 5, no versículo 3, fala que Adão teve filhas e filhos. Então, provavelmente, Caim se casou com uma das filhas de Adão. E lembrando que a vontade de Deus, do princípio, sempre foi homem e mulher. Decorrer da história, a gente vê muito sobre isso. Homens se casando com várias mulheres. Mas Deus tolerou, mas não aprovou. Coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, ao contrário dos seus pais. Que Enoque, ou Caim, não agradeceu igualmente como seus pais, quando ele nasceu. No versículo 18, o relato dos homens, dos 4 homens, que seria Irade, Meusael, Metusael e Lameque. Interessante que os três primeiros, os três homens não relatam claramente o que a Bíblia diz, mas em Lameque. Por que Lameque? Porque Lameque foi o homem que dominou sobre a construção de bronze e metal. Mais lá adiante, no versículo 19, Lameque teve 2 esposas. Olha só, Lameque pegou logo 2 esposas. Houve o primeiro casal que habitou com 2 esposas. E novamente, no versículo 20 e 22, Ada e Zilá, fala que Ada teve 2 filhos e Zilá 1 filho e uma filha. E no final desses 4 casal, tirando a filha, os 3 começaram a dominar a terra com a sua profissão. Certo? Até aí? Alguma dúvida? E o interessante é que quanto mais o homem avança, principalmente Lameque, que fazia possuía, dominava o bronze e o metal, quanto mais o homem possuía a habilidade que Deus lhe concedeu, mais ficava cheio de orgulho. No versículo 23, Lameque, com a sua arrogância, ele chama as 2 esposas para escutá-lo. E Lameque, vamos dizer assim, ele se gaba, ele levanta o orgulho falando que tinha matado 2 pessoas. Provavelmente, alguns falam que Lameque usou o instrumento cortante do seu filho. E no final do versículo 24, 7 vezes mais tomará a vingança de Caim. Basicamente, a gente não sabe exato o que Lameque queria dizer, ou poderia dizer que de Adão até Lameque havia 7 gerações. Ou senão, aquele que querer me matar vai ser vingador a 7 vezes mais. Agora Lameque poderia estar dizendo, quem me matar será castigado 77 vezes.
se foi esse sentido. E no versículo 25 e 26 fala da promessa que Deus tinha falado lá em Gênesis 3:15, que ia nascer o terceiro filho de Caim e Eva, que o nome dele seria Enós, e o descendente de Enós seria o quê? O que está escrito aí no final, Natan? Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí vem a continuação, a herança, a promessa que Deus tinha dado a Adão e Eva, ou até hoje presente através de Jesus Cristo. Sandro? Eu queria falar mais, Sandro, sobre isso, principalmente Lameque, porque lá no capítulo 5 fala que eles eram um homem forte, grande, eram imensos, e por isso que Lameque foi, acho que, um dos homens mais poderosos na Terra, principalmente se ele tiver usado as armas do filho dele. Sandro? Um ponto importante, Rada, dentro disso aí que tu comentou, lá do Lameque do 70 vezes 7, um certo indivíduo lá no Novo Testamento diz que quando a gente tiver que perdoar, a gente tem que perdoar quantas vezes mesmo? 70 vezes 7. Interessante que Jesus, dentro desse comentário, né, Lameque ele fala sobre a vingança, né? Quem matar Lameque vai receber 70 vezes 7, né? Isso na ideia do velho aqui, do período patriarcal. E Jesus mostrando lá para Pedro justamente o oposto disso, que não é para ver vingança, é para ver perdão. E aí que está um ponto interessante. O outro detalhe, pode falar. Ele inverte a situação aí. Tá vendo? Justamente, ou seja, não é para ter vingança, né? Isso, exatamente o que você falou. Ódio, não é para ter vingança. Inveja. Tá é para ter perdão. E é justamente aquilo que restaura, né? Um outro ponto que me chamou a atenção foi quando tu comentou isso. Quando tu comentou assim sobre a questão da Eva e o Adão, a gente não vê o relato, mas eu fico imaginando, né? Nós temos aqui irmãs, pais aqui na sala agora da escola bíblica, e aí ao ver uma cena dessa, um filho assassinando outro filho, assim, o lamento, a dor, eu fico imaginando Eva e Adão lembrando a perfeição do Éden. E tudo isso como resultado da desobediência que eles tiveram, né? Como foi bem abordado pelo Giovanni no capítulo passado, ao comer aquilo que Deus havia dito, não comam. E essa perda do filho, essa morte, era fruto justamente da consequência daquilo que eles desobedeceram no Éden. Porque, por enquanto, eles só estavam vendo o cultivo, como era pesado se alimentar. Quando veio o primeiro assassinato, principalmente entre os irmãos, o filho dele, foi um impacto muito grande. Sim. Como Eva se sentiu naquele momento? Tá vendo? E ele lembrou, com certeza ele se arrependeu por ter feito lá no jardim, não ter feito a vontade de Deus. Talvez ela perguntando, para que eu fui comer? Para que eu desobedeci? Só que agora eles estavam sofrendo a consequência do pecado, né? Agora já era tarde para se lamentar, né? Para dizer assim, por que eu fiz? Era para ter visto isso antes, né? O Natan também está aqui com a mão levantada, gostaria de perguntar ou comentar. Passa aqui. Em outras palavras, ai que saudade, como diz uma canção do Jardim. É verdade. Aproveitando o gancho, Radamés, lá no início, vimos que Deus determinou, deu uma seguinte ordem, uma única ordem, que era para não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E vimos que, na aulas passadas, que foram lá e comeram. Enfim, a gente vê agora uma multiplicação do mal, né? Do mal. Do mal, em várias formas. E de uma forma que parece tão assim, tão natural, como um Lameque falando, como se estivesse vangloriando de algum homem que ele feriu, ele tirou a vida de uma pessoa que pisou, talvez sem querer, e foi lá e tirou a vida, como a vida se banalizou.
para a sociedade, o povo, neste momento, dentro desse contexto. Ou seja, aquilo que Deus havia falado, proibido, e infelizmente o homem pecou, desobedeceu, e agora está se multiplicando, o mal se multiplicando. Mas lá parece uma luz ao túnel aqui, né? Pelo menos até aqui, né? E ainda falo mais sobre Lameque, que dominou o bronze e o ferro, para ver como foi evoluído os armamentos no dia de hoje. Você observa a guerra que está tendo. Como o armamento que o ser humano já fez até no dia de hoje. E outra coisa, eu já conversei com um assassino. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim: Adamés, quando a pessoa mata pela primeira vez, dá vontade de matar mais. Sandro? Mais alguma pergunta ou comentário antes de a gente fechar com a oração final? Tranquilo? Então, eu vou fazer a oração final e só relembrando, tá? Após a oração final, não saiam. Vai ter um emocionante sorteio dos livros, né? Para os irmãos que participaram. Então, após a oração final, não saia da sala. Aí eu vou passar a palavra para a dona Sara aqui para ela conduzir lá o sorteio dos livros, né? O presente aí, a bênção que é compartilhada pelo irmão Radamés aí, tá bom? Vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, por mais esse primeiro dia da semana, pelo privilégio que tu nos deu de podermos adorar o teu nome no culto de adoração mais cedo, cada um dos irmãos aqui presentes. Obrigado pelo privilégio, Senhor, do amor do teu servo Radamés, de ter trazido, Senhor, compartilhado conosco o capítulo 4 de Gênesis. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação e o amor que ele tem, pela gratidão, Senhor, que ele tem pela tua igreja, por ti, Senhor, pela reconciliação, por compartilharmos, Pai, como temos aprendido lá em 2 Coríntios, o consolo misericordioso, em podermos estender a mão uns para os outros e podermos confortar, Senhor, né? Seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de alegria, como teus servos, como tua igreja, Pai, possamos sempre ter a oportunidade de manifestar o teu amor por meio das nossas ações práticas no dia a dia. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. Nos ajude a cada vez mais ter essa busca, essa ânsia, Senhor, essa sede de aprender mais a respeito da tua palavra. E que possamos cada dia mais, Pai, valorizar o teu ensino e cada um dos teus servos, para juntos, Pai, cada dia mais, podermos aprender contigo e praticar a tua palavra. Te agradecemos e te rogamos. No nome santo, amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Então, Amém. vamos lá, irmãos. Pela tela aqui,